Bom dia ou boa tarde, amigas e amigos. Eu senti necessidade de fazer esse vídeo, pois tem um tema que sempre me tocou muito, que é a questão das incorporações, das possessões, das obsessões, assim como dos fenômenos mediúnicos ou de transe em geral. Para mim, a coisa de que eles não são atuais sempre foi muito forte. Eles eram comuns em Atlântida, quando o eu não estava totalmente implantado. Então era fácil um outro ser atuar conosco. É o que eu coloco nas lives como as constituições 2/3 ou 1/3. Isto é, havia só a alma da sensação e um outro ser preenchia com a alma do intelecto e com a alma da consciência. Ou havia a alma da consciência, ou havia a alma da sensação e a alma do intelecto, e a alma da consciência não estava preenchida, e aí um outro ser preenchia. Mas isso era pouco, porque a gente sabe, e eu já tive até uma discussão uma vez com uma pessoa que também é antropósofa, sobre essa questão. Hoje em dia é impossível a gente encarnar sem ter uma organização do eu implantada. Pode estar fragilizada, mas está implantada. Se tem a organização do eu implantada, tem a alma da consciência, tem a alma da sensação e tem a alma do intelecto. Então, como é que se dá a incorporação? Isso foi sempre uma questão para mim. Até que eu vi recentemente mesmo, esse ano, um texto do Steiner, onde ele coloca claramente que a incorporação não é um processo de alguém de fora, de um ser de fora, de uma entidade, mesmo uma entidade boa, mesmo um guia. É sempre um processo interior. É o nosso guardião do umbral, a nossa sombra, o nosso sósia, ou o nosso anjo, o nosso eu superior, a nossa própria espiritualidade, ou a nossa própria sombra que precisa ser trabalhada, que incorpora. Isto é, lembrem do texto da Bíblia onde Cristo fala, onde ele atua com um ser e ele fala: como é o seu nome? E ele diz: meu nome é Legião, porque nós somos muitos. Um ser que está possuindo. Mesmo a possessão ou mesmo os obsessores não são seres de fora. Eles podem ter relação com seres de fora. De que forma? A obsessão e a possessão estão ligadas ao pequeno guardião do umbral. A negação da nossa própria sombra, a negação das nossas dificuldades, o reprimir o nosso lado sombrio ou projetá-lo no outro faz com que esse lado sombrio se fortaleça o suficiente para invadir a consciência. Mas é nosso. Pode ter a ver com este ou com aquela pessoa, por isso assume a característica, ou assume o jeito, ou assume a fala, deixa daquela pessoa com quem a gente até pode ter convivido em encarnações anteriores, mas não são aquelas pessoas. Somos nós mesmos. É o que a gente fez aquelas pessoas. Que volta não para nos prejudicar, mas para nos lembrar que a gente tem que trabalhar a nossa sombra, que a gente tem que trabalhar os nossos monstros, que a gente tem que trabalhar os nossos erros. Aquelas vezes em que a gente não agiu de acordo com o que era o nosso propósito. Não é nenhum código trazido de fora, não é nenhuma moralidade imposta, não é nenhuma ética dos outros, é a nossa própria ética, a ética do nosso eu maior, a ética do nosso eu superior. É essa ética que faz com que a gente cometa, aspas, pecados. E ao cometer pecados, a gente traz na alma a sensação da culpa. Por isso, e eu vou abordar isso em outras conversas, a questão do perdão é central na nossa época. Eu já falei isso num vídeo anterior. A questão do perdão é central na nossa época, porque o perdão começa com a gente olhando para o nosso eu superior e pedindo perdão por todas as vezes que a gente se desviou, por todas as coisas que a gente fez e que não eram compatíveis com a nossa essência. É a partir desse perdão que o perdão aos outros pode acontecer. Sem esse pedido de perdão dirigido do ego para o eu superior, nada acontece. E é justamente esse perdão dirigido para o eu superior que ajuda o eu superior a poder se fazer mais presente. E ajuda a gente a olhar para esse ser, que é o pequeno guardião do umbral, que eu relembro a vocês, é o conglomerado de todas as coisas negativas que a gente já fez em outras vidas. Negativas dentro desse ponto de vista.
necessariamente. Não é negativa segundo o critério budista, ou segundo o critério maometano, ou segundo o critério católico. É negativa no sentido de não se coadunar com o nosso propósito, com a nossa essência, com a ética que vive na nossa alma. Isso para o pequeno guardião do umbral, que pode nos possuir, obsessionar. Quando você incorpora um ser bom e fala coisas boas, de novo, é você mesmo, é o seu lado melhor, é o seu eu superior ou o seu anjo. Para o mundo espiritual, dar este ou aquele nome não tem a menor importância, porque no mundo espiritual, lá no mundo onde humanas vive, o mundo angélico, existe uma fraternidade. Então essa autoria, esse reconhecimento é besteira, é banalidade, é desnecessário. Qualquer um pode falar em nome de todos, e todos falam em nome de qualquer um. Isso é verdadeira fraternidade. Não existe direito autoral, entende? Porque todo mundo quer o bem e todo mundo está alinhado. Então, lá no mundo espiritual, o nosso anjo ou o nosso próprio eu superior pode se manifestar através de nós. E aí a gente, aspas, se apaga e alguém fala. Não é ninguém que está falando, somos nós mesmos. E a gente precisa aprender cada vez mais a não se apagar, mas a se conectar de forma consciente, lúcida, inteiramente desperto, tá? Com todo respeito pelo espiritismo, pelo candomblé e pela umbanda, não estou criticando, não estou dizendo que são coisas erradas, mas esse caminho pode ser e vai ser cada vez melhorado se a gente começar a olhar para estes seres, orixás, seres da umbanda, mentores, como parte de nós mesmos, o nosso lado melhor. Isso se for uma orientação boa. Ah, mas se for um demônio, ou se for, mas eu vi que era um ser negativo. Claro que é negativo, porque nós temos negatividade dentro de nós. E nós precisamos trabalhar essa negatividade. Nós precisamos olhar para essa negatividade, porque aí ela não vai nos assombrar, ela não vai querer nos possuir. Entendem? Esse ponto é um ponto muito importante e tem tudo a ver com essa abordagem que eu venho dando nas últimas lives e tem tudo a ver com aquela poesia que eu recitei para vocês. É uma poesia provocativa chamada Ateísmo Religioso ou Resgate da Anarquia. É a necessidade do individualismo ético, é a necessidade de entender que a moralidade existe em nós. Ela não pode mais ser imposta, ela não mais pode ser vinda de fora. E o propósito se manifesta onde não há prisão, onde não há violência, tá? Amigas e amigos, é muito importante a gente entender que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Isto é, nós temos o divino em nós. E é esse divino em nós que atua no mundo, é esse divino em nós que vai mudar o mundo, é esse divino em nós que vai salvar o mundo a partir do exemplo do Cristo. Isto é, imitando Cristo, tendo respeito pelos outros. Como eu digo na poesia, respeito a toda forma de ser e estar no mundo, desde que cada uma dessas formas de ser e estar no mundo não prejudique outras pessoas, não prejudique outros seres vivos e nem cause danos à própria natureza, tá? Então, incorporações, possessões, psicografia, transe mediúnico, orientação espiritual, são todos de dentro para fora, não de fora para dentro. São as nossas instâncias íntimas, o nosso inconsciente superior, ligado ao anjo e ao superior, nas informações, nas mensagens boas, o nosso inconsciente inferior, ligado ao pequeno guardião do umbral, nas coisas negativas, na agressividade, na chamada possessão, no chamado incorporação de algum demônio ou de uma entidade negativa. A entidade negativa está em nós. A entidade negativa é um lado nosso que nós podemos e vamos transformar, vamos iluminar. O processo é: aceitemos a nossa sombra, olhemos para ela e vamos escolher a luz para iluminar ela.
tá? Mas aceitando. Não existem monstros fora da gente. Existem monstros dentro de nós. Não existem anjos fora da gente, existem anjos fora de nós. Claro que existem os anjos fora e claro que existem os monstros, mas no sentido da incorporação, no sentido da possessão, no sentido da obsessão, no sentido da manifestação mediúnica, no sentido da manifestação de transe, é de dentro para fora, não de fora para dentro. Um bom dia para todos vocês, ou uma boa tarde.